Eu observo o seguinte, essa questão da matemática hoje, para os alunos mais recentes, né, de faculdade, quando o aluno vai ter que lidar com as equações matemáticas, resolver um problema mais complexo, aquilo é uma dor de cabeça para o aluno, mas o cara está fazendo engenharia. É. Ele tem que lembrar que ele está fazendo engenharia. Então, né, a coisa é pesada, Mas eu vejo não é? assim, mas eu vejo muita discrepância, assim, eu acho que é uma discussão muito mais profunda, sabe? A gente está falando assim de uma maneira mais superficial, mas Claro, é é. muito profunda, né? Sim. Então, eu vou só citar uma situação que aconteceu quando eu dava aula no primeiro período de RH, não sei, não lembro mais o curso, acho que era RH mesmo. É, normalmente, né, a gente ensina produtos notáveis para os alunos no sétimo ano, oitavo ano, né? Era a sétima série antigamente. Então, minha visão, tá? Posso estar falando alguma bobagem se tiver alguém especialista em educação aí, mas enfim. Os alunos, eles ainda não têm uma maturidade para poder compreender o que é aquele produto notável. Daí, quando a gente chega lá no primeiro período, né, que a gente vai fazer cálculo 1 e tal, a gente precisa saber aqueles produtos notáveis para poder aplicar né, uma regra lá de integral, enfim. E aí, quando a pessoa já tem aquela maturidade, a gente trata como se ela já devesse saber, porque aquilo foi ensinado lá na sétima série. Uhum. E quando a pessoa estava lá na sétima série, ela não tinha maturidade para poder entender. Então, assim, olha o gap, né? Da sétima série para o primeiro ano de faculdade, a gente cobrar aqui, lá na frente, uma coisa que a pessoa deveria saber, que ela Mas deveria. nem se lembra que aprendeu, nem se Não, lembra que estudou. não. Então, o que aconteceu? Quando eu trabalhava lá nesse primeiro período da faculdade, no primeiro dia de aula, eu estava fazendo uma revisão dessas coisas de produtos notáveis. Você estava fazendo revisão por conta própria ou, ou a faculdade ela deu um curso assim de De nivelamento? Não, nivelamento? estava fazendo por conta própria Ah. mesmo, durante E as seria minhas aulas. interessante, igual você está falando aí, Uhum. seria interessante, né, o aluno chegar na faculdade e a faculdade promover um curso de nivelamento, Sim, revisões, sim, porque isso ia facilitar muito, com né? certeza, com certeza. Mas então eu estava dando a primeira aula do dia da faculdade lá, do primeiro dia de aula. Uma revisão sobre esses pontos, né? E eu me lembro mais específico da questão dos produtos notáveis. E era uma revisão. E eu estava, enquanto professora, estava tratando como uma coisa que eles já deveriam saber, né? Já estavam Uhum, ali, já deveriam saber. E aí, e a minha aula era aula. Eu dava 2 aulas, intervalo, mais 2 aulas. Era um dia inteiro comigo. Olha que uhum. delícia, né? Era 2 aulas geminadas, intervalo, 2 aulas, a mesma turma. Numa sexta-feira, olha que beleza, né? O horário. À noite? À noite. Eles deviam amar, né? Imagina. Então, eu dei as 2 aulas. No Massacre, né? intervalo, uma aluna foi na coordenação reclamar, porque eu estava correndo muito com o conteúdo. E isso no primeiro dia de aula, na primeira aula de matemática, que eu estava fazendo uma revisão, que era revisão de matéria de ensino fundamental. Entendi. Então, assim, tem um gap muito grande entre o que é ensinado na escola e o que é cobrado na faculdade, né? Porque a gente trata que quando a pessoa chega na faculdade, a gente entende que a pessoa já deveria saber aquilo. E não acontece, né? Não acontece. Eu me lembro quando eu fiz cálculo 1, no caso a faculdade que eu fiz, eu estudei na UNA, teve revisão sim. A professora de Do cálculo nivelamento. 1, ela pegou coisas assim, Quando eu fiz bem mestrado na básicas. engenharia, mestrado não, especialização na engenharia, eles fizeram um curso de nivelamento. É. Eu também acho que eu tive. Eu Porque, tive, assim, eu pelo menos tive. no cálculo 1, eu lembro da professora explicar coisas assim, bem básicas mesmo. Equação da reta, né? Uhum. Equação de primeiro grau, equação de segundo grau. A gente teve toda essa revisão. E eu me lembro que eu pensava, nossa, mas eles estão explicando coisas assim que são Muito básicas, básicas. mas tinha muita gente que tinha dificuldade, Uhum. né? E eu acho que, como eu era uma boa aluna de matemática, né,
no elementar, né? Ensino médio. No ensino médio, como eu era boa em matemática, eu sentia que ela estava passando coisas básicas, mas a maior parte dos alunos tinha dificuldade. Então, assim, eu falei, que bom, então, que a gente está revisando, né? Porque era realmente necessário. Não é todo mundo que chega com um certo nível. Mas quem vai para engenharia tem que gostar muito de matemática. Tem, isso é regra. Isso é regra. primeiro requisito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu tive colegas que não gostavam muito, não. Antigamente era assim, quem gostava de matemática ia fazer o curso científico. Naquela Tinha isso mesmo. é o ensino médio, tinha isso né? mesmo. Ensino médio. Que hoje é o ensino médio. E quem não gostava de matemática, gostava de português, ia fazer curso normal. Que era o magistério, né? Magistério, entendeu? Então, assim, para fazer engenharia, tem que gostar muito da matemática. Tem. Não tem jeito. Tem que gostar. Mas não é todo mundo que gosta muito, não, viu? Tem gente que faz gostando mais ou menos, assim. Mas Esses aí que vão Tem passando gente- apertado, vão né? passar apertado. Passar aperto, mas é porque tem gente que gosta mesmo da construção, né? Gosta mais da parte prática mesmo, de obra. Eu acho que são perfis diferentes. Agora, por exemplo, Mas a acho que talvez a Karine- arquitetura seja uma boa opção para essas pessoas. Não, mas eu acho que é muito vasto mesmo. Acho que cabe sim pessoas que não gostem tanto assim da Tem a matemática. parte da gestão também, né? que é importante. E pessoas que gostam muito de matemática acabam indo para uma área que poucos profissionais vão, que é a área de cálculo estrutural, que é o que você está fazendo mentoria. Mas isso. eu tive um cliente que ele era construtor. Mas ele entendia de cálculo estrutural. Eu chegava às vezes no escritório dele e estava lá conferindo meus cálculos. Ainda bem que você tinha alguém para revisar, né? Para te ajudar. Aí falava comigo assim, não, eu conferi aqui, tá certo. Ótimo, muito obrigada. Aí o engenheiro calculista, ok. Obrigada, né? Mas eu acho assim que é uma área muito que não é muito comum assim as pessoas gostarem. Claro que tem gente que gosta bastante, né, e tal, mas e aí a gente vai se especializando nas partes que a gente tem mais aptidão, né, que é a parte do cálculo Isso. estrutural.